desamparou. Demas era um companheiro, era um cooperador de Paulo. Ele diz: porque Demas me desamparou a ponto do presente século. Para Paulo ter feito, meus amados, menção acerca dele, era porque era um dos seus discípulos, um dos seus cooperadores. E se ele era um dos cooperadores de Paulo, era porque alguém que já havia um dia aceito a Cristo, tomado uma decisão por Jesus. Mas o seu amor ao presente século, aquele mundo que então era tão importante, que as riquezas, os propósitos, os cuidados daquele mundo sufocaram a fé que estava no seu coração. Qual é o tipo do nosso coração? Que coração, meus amados irmãos, nós temos? Em que localidade a semente caiu? De que localidade é o nosso coração ao receber essa semente? A quarta semente, o quarto lugar, o quarto coração, versículo 8, olha só o que diz: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, e outro a 30. Jesus explica no versículo 23 assim: é o que ouve a palavra e compreende, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Meus amados, Jesus menciona que o quarto coração, o quarto tipo de coração é aquele que ouviu a palavra, compreendeu a palavra, permitiu com que ela caísse no seu coração, e ele deu frutos, meus amados irmãos, para a glória do Senhor. O que eu quero hoje, nessa noite, destacar aqui, com esses quatro tipos de coração, é qual é o tipo do nosso coração. Meus amados, não seja entre os ricos ou entre os pobres, pode ser que classe social for, de nível social altíssimo, num poder aquisitivo grande ou não, pequeno, pobre ou rico, negro ou branco, alto ou baixo, gordo ou magro, todos, meus amados, têm um desses quatro tipos de coração. Em toda a população humana, todos têm um desses quatro tipos de coração. E a pergunta é: que coração nós temos? Quando eu estava meditando nessa palavra ontem e hoje, o que mais me chamou a atenção, meus amados, que Deus falou no meu coração, Giovanni, a semente era a mesma o tempo todo. O mesmo semeador que lançou no primeiro local, lançou no segundo, no terceiro e no quarto, era a mesma semente. E Deus disse no meu coração: a questão não é a semente, a questão é o local que a recebe, a localidade que recebe essa semente. A mesma palavra que se menciona aqui, meus amados, se menciona do outro lado do mundo. É a mesma pregação, que Jesus é o único Senhor e o Salvador para a nossa vida. A questão é a forma como o nosso coração a recebe. Aleluia! E eu quero nessa noite trazer essa palavra para lhe ensinar, para que nós possamos hoje sondar os nossos corações e ver qual é o tipo do nosso coração nessa noite. Aleluia! Meus amados irmãos, quando a Bíblia diz aqui que eles produziram um fruto, um a 100, outro 60 e outro a 30, pastor, que fruto é esse? É dar esmola aos pobres? É fazer caridades? Também, meus amados. Mas o foco desse fruto, destas obras, não é a caridade em si, o dar esmola, ajudar as pessoas, não é isso em si, mas é a obra da nossa vida
20 cobradores de impostos, 110 à direita, 110 à esquerda, que estavam ali cobrando os impostos na estrada que ia a Cafarnaum. Jesus, quando andou no meio daqueles homens, Jesus encontrou Mateus. De toda aquela multidão que estava lá, Jesus viu aquele homem e disse a ele: segue-me. Eu fico pensando comigo, meus amados, na história. Jesus colocando os olhos em Mateus, olho no olho, olhando no fundo do olho de Mateus e dizendo a ele: segue-me, eu tenho uma obra contigo. Mateus largou toda aquela vida miserável que ele vivia, toda aquela vida de roubo, aquela vida degradada, aquela vida, meus amados, que o diabo se agradava. Ele largou aquela vida e ele seguiu a Jesus. Olhamos para Judas, não os Iscariotes, Judas o Zelote, que também foi apóstolo. Zelote, meus amados, é uma referência que se faz a ele por causa daquilo que ele era do grupo ativista, que não aceitava o governo romano, o império romano. Então eles via e mexe se levantavam contra Roma para lutar, como se fosse uma espécie de guerrilha, se levantavam contra o governo de Roma para combater contra eles, porque não aceitavam o governo estrangeiro, um líder, um rei estrangeiro, que era no caso de Herodes. Era um homem, meus amados, que estava ali para lutar, para morrer, defendendo a sua causa política. E Jesus então vem também nos separa, e ele passou a ser um grande apóstolo, um grande homem de Deus. O que eu quero